Então, pessoal, nós professores, a gente coloca cerca de 20 questões, tá bom? E o próprio sistema, a AVA, vai randomizar, ou seja, vai misturar lá entre vocês e vai jogar 10 questões para você estar respondendo. Tem questão que o aluno respondeu, tem outra questão que aliás, tem outro aluno que não respondeu essa questão, tá bom? Não caiu para ele, justamente pela questão da randomização do AVA, tá bom? Mas eu coloquei todos aqui para vocês para a gente estar discutindo, ok? Então, vamos lá para a primeira questão, pessoal. Nós temos aqui a troca de substâncias e transformações que ocorrem nos seres vivos, desde quando os alimentos são ingeridos até o momento em que os utiliza como fonte de energia. Chama-se... Então, a gente discutiu sobre o processo das calorias, né? As calorias é aquela quantidade de água, né? De calor, desculpa, que aquece a 1 grau centígrado, né? O quilo corporal, a água do quilo corporal. Então, pessoal, tá a parte da oxidação, né? Que é a oxidação, que é o processo da reação com oxigênio, né? E a gente discutiu dentro da questão do metabolismo, pessoal, a parte de anabolismo e catabolismo, né? O catabolismo é aquele processo onde a gente vai degradar, né, substâncias, nutrientes, para poder ter obtenção de energia. E o anabolismo, já estou fazendo o quê? Sintetizando novas moléculas, novos componentes celulares, tá? Então, quando a gente fala em trocas de substâncias, transformações que ocorrem nos seres vivos, ou todas as reações químicas do organismo, nós estamos falando em quê? No processo do metabolismo, que engloba todas as reações químicas do organismo, tá bom? A segunda questão, pessoal, é relacionada aos macronutrientes, né? Tem um papel importante, então, um importante papel como combustível biológico, uma vez em que fornece a energia necessária para manter as funções corporais em repouso e em atividade física. São considerados macronutrientes. Aqui está muito tranquilo, deixa eu só abrir um pouquinho aqui, pessoal. Alguém me responde, por favor, no microfone. Como é que está saindo o áudio aí? Está ok? Para mim está travando um pouco aqui, professor. Está travando? Para todo mundo ou só para você? Não, mas não é só o áudio, não. É a imagem também. Eu acho que é a minha internet aqui que tá ruim. Ah, tá. Quando tá saindo, o áudio tá saindo limpinho. Só que tá travando, eu acho que é a internet. Certo. E os demais alunos aí, como é que está? Tá tendo um eco, professor. Um eco? Bem alto, bem Vê se melhorou agora. falhado. A tela tá verde, mas a voz tá ok. A tela está ruim? Aham, tá verde. Está verde? Estranho. É, com risco verde. Para mim aqui a tela está tudo ok. E a questão do áudio agora, melhorou ou piorou? Tá melhor. Não, melhorou agora, melhorou. Tá. Eu tirei o fone, tá? Estou usando agora o dispositivo aqui normal. Tá bom? Então, pessoal, muito simples aqui agora, a questão dos macronutrientes, que a gente trabalhou demais, né? Então, na verdade, os que vão nos fornecer mesmo, basicamente, a parte calórica, né? Que são os carboidratos, as gorduras, os lipídios e as proteínas. Esse aí não teve tantas dúvidas para você, certo? Bom, e para que haja uma contração muscular, as células musculares precisam de energia. Nesse caso, a energia necessária ela vai vir daquela molécula que a gente trabalhou, pessoal, onde a gente pegou tanto o carboidrato, o lipídio, a proteína, e fez um processo, né, de catabolismo, né, degradou os nutrientes para nos fornecer uma molécula energética onde a gente vai utilizar realmente de forma efetiva na célula, que vai ser o quê? A adenosina trifosfato, o trifosfato de adenosina, ou propriamente a sigla ATP, certo? Até aqui está tudo bem?
Nenhuma dúvida? Qualquer coisa, dá um grito aí, tá? Bom, próxima questão aí, qual dos seguintes grupos de atividades utiliza energia derivada, predominantemente do sistema glicolítico? Quando a gente fala em sistema glicolítico, pessoal, ela vem da glicólise anaeróbica, de forma aeróbica, tá? Então, nas aulas, eu passei para vocês alguns gráficos, né? Onde nós temos lá a questão do trabalho de metragem, né? Onde tem a distância percorrida coloquei um exemplo lá de uma pessoa, de um atleta, e vários gráficos onde nós temos várias divisões, né, de utilização das vias anaeróbicas de forma aeróbica, tá? Então, pessoal, a nossa questão correta seria o quê? Dentro do atletismo, aí, da corrida, né? Nós temos a questão do tempo de execução nessa metragem. No caso, 400 metros no atletismo e os 100 metros de uma natação, né? Ela é equivalente, pessoal, a um processo que apenas utiliza de forma predominante, tá? Lembrando que as vias energéticas a gente utiliza ao mesmo tempo. Então, dependendo do nosso esforço físico, é que vai delimitar a nossa predominância de qual via a gente está utilizando mais, né? Por que não seria a parte do judô, na letra A e do judô? O judô utiliza-se golpes, pessoal, golpes rápidos, né? Seguidos de quê? De mobilizações, né? Então, ele não encaixaria nessa questão apenas da glicolítica, ok? O golfe, por exemplo, uma tacada do golfe, ela é da parte somente do ATP-CP, né? O nosso sistema fosfogênico. E os 100 metros rasos também, quando você corre 100 metros, né? Basicamente, a atividade da via energética ela vai ser apenas também o sistema fosfogênico, o ATP-CP, ok? E dentre as outras aí, pessoal, ela não se encaixaria no processo do glicolítico, ok? De predominância. Porque a gente já está o quê? Quebrando glicose, quebrando carboidrato. Glicólise, quebra de glicose, tá? Então, a gente está tendo um trabalho, além de produção de ATP a partir da glicose, e a formação também do quê? Do lactato, né? Que essa via aqui é lática. Ela acaba produzindo moléculas de lactato ao mesmo tempo. Ok? Bom, aqui tem uma questão, inclusive, é da apostila, pessoal. Esse trecho aqui é da apostila de vocês, tá ok? Do McCartney, tá certo? Aonde ele fala sobre a questão do lactato em si, né? O lactato ele não deve ser encarado como um produto de desgaste metabólico, que ele está afirmando. Pelo contrário, ele proporciona uma fonte valiosa de energia química que se acumula como resultado do exercício intenso, né? Quando se torna novamente disponível uma quantidade suficiente de oxigênio durante a recuperação, ou quando o ritmo do exercício diminui, então nós vamos ter a ação do NAD+, né, que é essa enzima oxidativa, que ela varre os hidrogênios ligados ao lactato para subsequente oxidação a fim de formar ATP, né, adenosina trifosfato. Os esqueletos de carbono das moléculas de piruvato, formados novamente a partir do lactato durante o exercício, serão oxidados para uma obtenção de energia, ou serão sintetizados para a glicose. Referente ao texto anterior, há um ciclo que não só remove o lactato, mas utiliza também para restabelecer as reservas de glicogênio, depletadas são utilizadas, gastas, no exercício árduo, né? Quando o exercício árduo é de forma mais intensa. Então, escolha a alternativa em que contém o nome do ciclo em questão. Então, quando a gente fala no processo de oxidação, no processo onde a gente vai, além de remover o lactato, a gente vai restabelecer, né, as reservas de glicogênio, principalmente a partir das gorduras, pessoal. Nós estamos falando, então, do ciclo de Krebs, né, que ele é composto
dentro das oxidações tanto do carboidrato, né, do glicogênio em si, tanto das gorduras e o lactato, né? Então, o ciclo de Krebs ele abrange todo esse processo aí, ok? Bom, na próxima questão, nós estamos afirmando que o maior conteúdo de mioglobina é aquele pigmento, né? Aquele pigmento que realiza o transporte do oxigênio no músculo, também que dá aquela coloração, né? Avermelhada. Ela possui uma maior oxidação de carboidratos, glicogênio em si, e maior oxidação da gordura. São as três principais adaptações que ocorrem no músculo esquelético como resultado de um programa de treinamento. Pessoal, quando se fala no maior oxidação, pronto. Quando se fala em oxidação, maior oxidação em exercício físico, nós estamos falando de atividade aeróbica, tá? Aeróbica oxidativa, tá certo? Então, já na resposta letra B, já desconsidero toda a parte anaeróbica, que não utiliza oxigênio, tá certo? Então, são atividades de programa de forma aeróbica. Qual que é a característica? Porque na parte muscular a gente vai trabalhar muito isso aí, começar a diferenciar o que são exercícios aeróbicos e anaeróbicos, tá? Então, pessoal, quando a gente fala em exercício aeróbico, atividade aeróbica, nós estamos falando em exercício de baixa intensidade e com maior duração, né? Outra nomenclatura que se utiliza no aeróbico se chama endurance. Mas o que está errado aí nessa parte do endurance, pessoal? É justamente porque está láctica, né? Quando a gente fala em processo láctico, nós estamos produzindo muito ácido lático. Então, isso é característica de quê? De exercícios anaeróbicos. Então, é a forma errada de se falar. Agora, se tivesse apenas tirado essa parte do láctico aí, a letra E também seria considerada correta, tá? Então, ficou apenas a letra B aí, exercícios aeróbicos. Treinamento físico aeróbico. Bom, a próxima questão é a energia que foi convertida a partir de uma energia potencial. É dinâmica e reflete a realidade. No corpo humano, esse tipo de energia que permite todo o funcionamento fisiológico. Quando a gente fala em todo o funcionamento fisiológico, nós temos que pensar em todas as forças que o corpo é capaz de executar de forma fisiológica, tá? Então, a gente discutiu naqueles processos de conversão energética, né, sobre essa energia cinética em geral. Então, quando o nosso corpo, por exemplo, ele utiliza a energia química que vem dos alimentos, né, ele vai ter um trabalho de desenvolvimento de energia mecânica, porque ele vai realizar movimentos, todos os movimentos corporais, seja de musculatura esquelética, lisa ou cardíaca, né? Então, isso faz parte da energia mecânica. Então, com esse trabalho de movimento fisiológico, nós vamos gerar uma outra energia, chamada de energia térmica. Nós vamos produzir calor com esse movimento corporal, né? Então, isso vai resultar em todas as ações fisiológicas, funcionamento fisiológico, em todas as forças que vão atuar de uma forma abrangente, de forma cinética, né? Por isso que a letra B está correta. Ok? Bom, a parte muscular, estou vendo essa questão sobre adaptações metabólicas, tá? Então, na parte muscular, no próximo conteúdo, pessoal, a gente vai começar a diferenciar bastante sobre essas adaptações metabólicas, tá? Claro que vai começar agora com a parte muscular, enfim, em outros sistemas também, né? Então, são adaptações metabólicas promovidas por um programa de treinamento aeróbico. Então, quando a gente pega sobre treinamento aeróbico, pessoal, exercício aeróbico, nós já temos que imaginar toda a parte fisiológica que mais se utiliza dentro do treinamento aeróbico, né? Dentro da execução do exercício aeróbico. Então, o que seria correto aqui, pessoal? O aumento de número e tamanho de mitocôndria. Se uma atividade aeróbica, um treinamento aeróbico, tá? Eu tenho uma maior ativação oxidativa,
para produção de energia, por exemplo, nós vamos ter um maior consumo de oxigênio. A gente não entrou ainda no VO2 máximo, o consumo máximo de oxigênio, enfim, o VO2, mas nós vamos ter um maior consumo de oxigênio também, de uma forma aeróbica de atividade, também para produzir energia. Tá? Nossa musculatura também vai consumir oxigênio. Então, nós vamos precisar também de organela, né, que essas são as mitocôndrias, que são responsáveis pela respiração celular, elas têm que ser mais desenvolvidas. Okay? Então, além de acontecer uma hiperplasia, né, que seria o aumento do número, nós vamos também ter uma hipertrofia mitocondrial. Então, nós vamos aumentar o número delas e o tamanho dessas mitocôndrias. Quer dizer que ela vai ter o quê? Um maior poder de efetivação de oxidação, tá certo? Tanto para produzir a forma energética, como para mobilizar a parte do oxigênio. Tá? Nós vamos também ter um aumento de enzimas que mobiliza e metaboliza as gorduras. Então, nós vamos ter uma melhor capacidade de oxidar as gorduras, né? Justamente porque nós vamos aumentar o efetivo, né? O efetivo das minhas enzimas oxidativas para poder realizar esse metabolismo aí das nossas gorduras, tá bom? Próxima questão, temos algumas afirmações aqui, tá? A número 1, utiliza somente hidratos de carbono como fonte energética. Quando a gente fala em hidratos de carbono, nós estamos falando de quem? Dos carboidratos, certo? Produz relativamente poucas moléculas de ATP. Então, olha só, na 1 afirmou que a gente utiliza somente carboidrato, glicose, glicogênio, né? Na 2, nós produzimos pouca produção de ATP, tá? Não precisa de oxigênio, tá certo? Envolve desdobramentos incompletos de nutrientes até o ácido lático, quer dizer que eu estou produzindo ácido lático. E utiliza o sistema ATP-CP, que é o sistema fosfogênico, a nossa primeira via energética, e o ácido lático. Então, pessoal, existe relação entre atividade... Oi? Alguém perguntou algo? Existe relação entre a atividade motora de alta intensidade e curta duração, tá certo? Então, quando a gente está falando em uma atividade de alta intensidade e curta duração, pessoal, nós estamos falando principalmente em quê? Do nosso sistema anaeróbico, né? As duas primeiras vias energéticas, o sistema ATP-CP, tá certo? E a glicólise anaeróbica, lática, né? Onde que a gente está mobilizando a parte do glicogênio muscular. Então, pessoal, todas as alternativas estão corretas dentro de atividades motoras, exercícios físicos, né? Com alta intensidade e curta duração. Ele tem a maior ativação, nós vamos ter um maior desenvolvimento também, justamente para produzir energia com essas duas vias metabólicas, ok? Bom, no intuito de obter energia necessária para manter as atividades celulares em repouso e durante o exercício, o organismo consome diariamente carboidratos, gorduras e proteínas. Sendo assim, pode-se dizer que... Então, pessoal, a nossa questão que mais agrega na afirmativa aqui seria a letra A. No exercício, os principais nutrientes utilizados para obter energia são as gorduras e os carboidratos, né? Como a gente discutiu. O carboidrato é a nossa principal fonte de energia, ou seja, que a gente mais utiliza. Porém, as gorduras é a nossa maior reserva, né, energética, ok? Contribuindo para as proteínas com uma pequena quantidade de energia total utilizada. As proteínas o nosso corpo utiliza, não de forma, tá? Não de forma predominante, tá certo? Mas a gente utiliza também um pouco de proteína como fonte energética, tá certo? Apareceu aquela mensagem aqui dos 10 minutos.
Se por acaso não tiver terminado ainda, pessoal, aí vocês retornam no mesmo link, tá? Bom, próxima questão aí, substância produzida bioglicolítica. Glicolítica, nós estamos quebrando glicose, né? Anaeróbica, não utilizando oxigênio, pela oxidação do glicogênio ou da glicose, que por não ser transportada de forma satisfatória para o interior da mitocôndria, para ser oxidada, né, acumula-se no citosol e eleva o nível de acidose da célula. Essa aqui, pessoal, ela poderia ter uma certa confusão, principalmente em relação ao ácido lático, lactato em si, né? Mas quando a gente fala numa uma molécula que ela não está sendo transportada, né, que ela está acumulando no interior da célula, aumentando a acidez celular, nós estamos falando da molécula de hidrogênio, que é a principal molécula, a molécula de hidrogênio é o principal fator, tá, de fadiga muscular. O excesso dessas moléculas de hidrogênio que causa, é o principal fator de causa de uma possível fadiga muscular, tá? A maneira mais efetiva de treinar o sistema energético aeróbico, nós estamos falando então, pessoal, por exemplo, na letra A está aí, treinamento de alta velocidade. Quando a gente está trabalhando no aeróbico, nós estamos trabalhando no oxidativo, né? Então, são atividades de baixa intensidade e longa duração, né? Então, lá na letra B está treinamento de força, que não se encaixaria. São exercícios, na letra C, exercício super máximo, quer dizer que está acima do seu limiar de força, tá certo? Ou seja, você, vamos supor que o seu máximo que você estava conseguindo era 100 quilos, então aí você conseguiu passar um pouco, já é super máximo. Passou para 102 quilos, já é super máximo. Com curtos intervalos de repouso, e é justamente a parte opostamente da aeróbica. Então, o que encaixaria na correta já é o treinamento de longa distância, né? Por exemplo, uma caminhada aí de 5 quilômetros, tá bom? Então, seria uma maneira efetiva de treinar o sistema aeróbico. Uma corrida de 5 quilômetros, tá? Então, aqui, pessoal, essa questão está discutindo a respeito da glicose, né, que ela representa um importante substrato energético em atividades com intensidades elevadas, por ser rápido acesso e fácil catabolismo, ou seja, degradação, né, processamento para obter energia. Então, tá uma pergunta aí, quantas moléculas de ATP podem ser geradas a partir da glicose no músculo esquelético? Então, eu discuti com vocês, algumas literaturas trazem 36 ATPs, outras literaturas trazem 38, né? Como a gente está seguindo principalmente uma carga, né? Numa carga aí está 36 ATPs, então ficou caracterizada aí a letra C com 36 ATPs a partir de uma molécula de glicose, tá? Na degradação, no catabolismo de uma molécula de glicose, tá? Bom, qual o nome da enzima responsável em realizar a hidrólise do ATP, ou adenosina trifosfato, né, a nível do substrato? Então, a enzima que quebra o ATP, pessoal, é a nossa enzima, né, ATPase, tá certo? Que já está lá presente na própria célula, tá bom? É a capacidade que determinada matéria possui de se converter a outros tipos de energia. Até a utilização de sua capacidade estática e prevista, esse conceito refere principalmente a quê? Aquela capacidade, né? A capacidade que tem de um indivíduo ter capacidade de potência de realizar algum tipo de trabalho fisiológico. Então, a gente está trabalhando aqui em energia potencial, né? Aquela capacidade de realizar uma atividade fisiológica de uma forma estática e prevista, ou seja, ele está sem atividade e começou a fazer uma atividade, ele tem uma capacidade, então, um potencial para executar aquela capacidade fisiológica. Tá? Bom, os carboidratos são classificados de acordo com a esquerda de graça, né? Os
carboidratos são classificados de acordo com a quantidade de sacarídeos em sua cadeia molecular, podendo ser mono, de sacarídeo ou polissacarídeo. Quais das estruturas abaixo representa a classe dos monossacarídeos? Isso aqui é muito tranquila, às vezes daria para confundir a parte da lactose, né, com a galactose. Então, seria a letra B, os monossacarídeos, né, tendo aí a glicose, a frutose das frutas e a galactose, que é o monossacarídeo do leite. Aqui, pessoal, sobre as funções das proteínas, de uma forma bem resumida, né? Então, encaixaria a letra A, estrutura tecidual, né? Essa formação, essa construção de tecido, essa estrutura. Até brinquei com vocês na aula, que você vê numa pessoa, você está vendo proteína, né? A modalidade de transporte, principalmente a atividade enzimática, né? De realização dos transportes, e a regulação metabólica faz papel pelas proteínas também, né? Então, por que não seria a letra B? Aí, combustível para o sistema nervoso central. Quem que é combustível para o sistema nervoso central é o quê? O carboidrato, né? A glicose em si. A letra C, nós não queremos ela como fonte energética, tá bom? Justamente porque é uma estrutura, né? Ela é fonte estrutural, a proteína do nosso organismo, ok? A letra D também não se encaixaria, principalmente sobre reserva de energia. Não queremos utilizar ela como reserva de energia, tá certo? De forma efetiva. Okay? Reserva energia para a gente é glicogênio ou as nossas gorduras, tá bom? E a parte da letra E, além da fonte energética aí, erradamente, tá ok? Tá o isolamento térmico. Tá? Nós queremos a parte do isolamento, e a proteína produz o calor, tá bom? Através da contração muscular, ok? Mas a parte do isolamento térmico é principalmente a parte das gorduras também, ok? Bom, deixa eu tirar essa tela aqui para vocês. Pronto. E aí, pessoal, quero que eu retorne alguma questão? Se não chegaram a entender. Se quiser, pode digitar no chat, tá bom? Alguma questão que ficou um pouco na dúvida. Alguém achou a prova difícil? Tem alguém aqui comigo? Você fez chamada? Não, pessoal, devolutiva de prova, eu não vou fazer chamada, tá? Ok? Então, vocês já participaram das aulas em si, fez a prova, tá bom? Professor, eu fiquei com dúvida que as três últimas alternativas, uma é lactato, outra é ácido lático e a outra é como é que é? Hidrogênio. Hidrogênio. Pois é, mas no lactato e no ácido lático não tem o hidrogênio? Sim, mas nós estamos falando na molécula principal que causa acidose, que ela não tem enzimas oxidativas para realizar o processo de transporte, né? Mas nós estamos falando daquela molécula principal que vai causar acidose celular, ok? Então, é o hidrogênio que sobra. Bom, pessoal, eu vou disponibilizar, tá bom? Daqui a pouco eu também vou dar o recado lá no grupo. Essa gravação aqui da devolutiva, ela vai ficar na semana 7, tá? Porque semana que vem a gente já inicia o ciclo 2, semana 8 no ciclo 2, tá bom? Já para BA2, conteúdo 2, para não misturar. Então, eu vou deixar lá gravado para vocês, tá certo? Lá na semana 7, e já informo para vocês que as atividades, todas as atividades de vocês, tá bom? Do primeiro